Crente, crente, crente do papo quente. E vamos ao primeiro episódio. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é por que eu acho que eu posso estar aqui falando disso. O que me deu coragem, né? Porque precisa estar de coragem para falar de religião nesse país. Aliás, se você é crente, precisa de muita coragem. Porque nesse meio, né, existem muitas diferenças, existem muitos pensamentos distintos e muitos tabus também. Então, eu não escolhi o nome do podcast à toa. Eu já quero, de saída, que vocês entendam que eu estou aqui para provocar reflexões mais profundas fora dessa caixa de que crente é tudo bonzinho, é perfeito e o que está dentro da igreja está tudo certo. Já vou de saída dizendo por que eu sou a crente do papo quente. Porque eu vou dizer para vocês que não é. A igreja não é perfeita. Nem tudo que a igreja diz está correto. E a igreja comete muitas injustiças, a igreja comete muito preconceito, mas isso é assunto para muitos episódios e eu vou chamar gente para conversar comigo sobre isso, porque tem muitas histórias por aí. Eu tenho as minhas, mas tem muita gente que tem as suas por aí. Eu vou trazer essas pessoas aqui. E não é só por isso. É também porque ah, eu faço parte de uma família em que eu sou a terceira geração de crente. Os meus avós maternos já frequentavam a igreja presbiteriana, tida protestante. Os meus pais frequentam essa igreja até hoje e eu nasci nessa igreja e frequentei sem falhar, só nas férias que eu não ia, né, na igreja, até os 24 anos, quando eu saí da minha cidade porque eu já tinha me formado na faculdade. E como foi difícil achar uma outra igreja na qual eu me sentisse em casa e me sentisse bem. Porque a igreja é isso, é família, é convívio, é comunidade, é casa. Bom, então porque eu sou terceira geração de crente, eu me acho na capacidade de falar alguma coisa sobre crente. E outra coisa que também me move a fazer isso é porque tem muito pastor, muito teólogo falando do que é ser crente. Mas e os crentes, né? A gente precisa falar um pouco sobre isso. Então eu vim aqui juntar minha voz a alguns outros que estão falando desse assunto também. Bom, nasci em Bauru, nessa igreja presbiteriana central, e fui extremamente atuante todos os anos da minha vida dentro da igreja. Mas a minha família, ela é formada de uma maneira bastante atípica para a época. E por quê? Porque a minha mãe é de igreja evangélica, protestante, e o meu pai, ele estudou para ser padre e ele era muito católico, meu pai. Bom, depois de muita história entre meu pai e minha mãe, eles se casaram. No casamento, um dos meus avós do lado paterno não foi, porque em forma de protesto, porque não queria ver o filho católico, que era para ser padre, casando muito menos com uma crente. E isso gerou uma certa animosidade da minha família nuclear, meu pai, minha mãe, eu e os meus irmãos, com a família do meu pai. Isso por conta de religião, onde já se viu religião separar família. Eu lamento muito isso, porque eu não sei o que é ter vó, né? Eu tive pouquíssimo contato com a minha avó paterna. E tudo isso por conta de preconceito religioso. E aí, isso na época era tido como uma coisa muito incomum, porque o esperado era que o crente casasse com outro crente. Aliás, quando eu cheguei na minha época de namorar, era esperado que eu namorasse um crente, né?
E a igreja fazia bastante eventos, assim. O que que a igreja fazia para proporcionar esse ambiente, né? Porque imagina, se você nasce na igreja, todos os seus amiguinhos da mesma idade sua são quase seus irmãos, então dificilmente você vai se encantar e se apaixonar. É raro, mas acontece. De se apaixonar pelo cara que você foi criada a vida inteira. Então a igreja promovia o que a gente chamava de intercâmbio entre as igrejas. Então, a igreja de Bauru vai visitar a igreja de Pederneiras. A igreja de Londrina vem visitar a igreja de Bauru. A igreja de Bauru vai visitar a igreja de Brasília. Nessa era esperado que algum casal se formasse. E isso era muito bem-vindo. E isso era até provocado. Como que se provocava isso? Porque namoro de crente era namorinho de portão, tá, gente? Com vela, inclusive. Eu namorei com um dos meus irmãos mais novos sempre sentado no sofá junto comigo. É, era assim, namoro certinho, né? E demorava pra pegar na mão, demorava pra dar o primeiro beijo, né? Não podia viajar junto, não tinha nada disso, era aquele namoro bem à la dorama. Aliás, estou na fase dorama da minha vida, mas isso não tem nada a ver com esse assunto. Aliás, tem sim, porque a Coreia do Sul ela é extremamente cristã. Então não me admiro que seja essa cultura tão conservadora, né? No sentido de no sexto episódio pega na mão o casal romântico, o par romântico da série. Aí no oitavo beija na boca. Aqui no segundo minuto já tá beijando na boca, né? O casal. Enfim, é, é uma questão cultural e eu não e é uma questão de escolha. Eu não vou discutir, cada um do seu jeito e tá tudo certo. Mas essa tensão entre as famílias gerou então essa ausência, né? De um lado da família, eu tive pouco contato com o avô e com a avó. Mas tive essa criação de uma família inteira dentro da igreja e essa sensação de comunidade coesa que a, a igreja traz. Mas vou falar um pouquinho dos meus avós, porque tem uma coisa muito curiosa. Minha avó é de 1900 e meu avô acho que é de 1901. E eles, na época, né, sendo crentes, eles não eram chamados de crentes. Porque hoje, aliás, não é crente, né? É evangélico. Tá, tudo bem. Eu vou sempre me chamar de crente. Porque assim era na minha época, né? Quando eu me entendi por gente, eu era crente, não era evangélica. Essa palavra tá mais comum agora, há pouco tempo, há uns 10 anos pra cá. Os meus avós não eram crentes, eles eram chamados os Bíblias. Por que Bíblias? A igreja protestante, por conta dela ter nascido de um protesto, né, de Martinho Lutero contra as indulgências e tudo mais, é extremamente incentivada a leitura da Bíblia. O que não era realidade para a Igreja Católica na época. A Igreja Católica não incentivava a leitura da Bíblia na época dos meus avós. Então, quando os católicos viam aquelas pessoas carregando Bíblia debaixo do braço, vestido muito arrumadinho para ir para o culto às 9 da manhã no domingo, eles apelidaram de os Bíblias. Nessa época, só 3% da população eram protestantes ou evangélicos. E dentro desses 3% estavam os meus avós. A igreja presbiteriana de Bauru é uma igreja grande. Tem um prédio bonito, preto e rosa, com pastilhas, com uma torre imensa, a poucos metros da catedral da Igreja Católica, que é a Catedral do Espírito Santo, que é belíssima, em frente à Praça Rui Barbosa. E aí já tem, arquitetonicamente ou geograficamente, uma provocação, percebem?
existia, assim, essa provocação e essa pequena disputa territorial, né? Então, eu até entendo que nessa época houvesse essa tensão entre católicos e protestantes. Tem até uma história que em Brotas a cidade precisou criar um cemitério protestante, porque os católicos da cidade de Brotas, que é uma cidade muito pequena, belíssima, visitem, não aceitavam que os protestantes fossem enterrados no cemitério que era só para católicos. Então, lá em Brotas, eu acho que tem o primeiro cemitério protestante do Brasil. Então, era treta, tá, gente? Era treta direto. E meu pai casa com a minha mãe. Meu pai, que mais do que católico era para ser padre, casa com a crente. E vamos lá, né? Aí nasce eu, a primeira neta, e nasci. E aí tô ali já nascendo no meio do conflito. É uma pena que isso tenha acontecido. Mas, olhando para a época, a gente tem que entender, e eu entendo. Agora, hoje, e eu acho que por isso mesmo, porque eu sei o que conflito religioso pode trazer de coisas ruins para a nossa convivência com pessoas que a gente ama, é que eu sou uma pessoa extremamente aberta a qualquer ideia diferente da minha e a pessoas que pensam diferente de mim, que têm religiões muito diferentes da minha, e vou escutá-las com amor e com carinho. Não vou perder as minhas convicções, né? A minha fé é uma, é a fé que eu aprendi com os meus pais e que eu desenvolvi ao longo da minha maturidade cristã. Então, é, eu agradeço, né, essa história, porque isso me faz uma pessoa aberta e uma pessoa inclusiva, graças a Deus. E eu acho que esse também é outro ponto que faz com que eu venha aqui tratar desses assuntos. Acho que inclusão é uma das coisas que a igreja evangélica faz muito mal. E a gente precisa falar mais sobre isso. Eu tenho isso como natureza, é dádiva. Deus colocou isso em mim. Eu não faço esforço nenhum para ser uma pessoa inclusiva, mas eu sei que muitas pessoas têm que se esforçar para incluir. Então, quem sabe eu te ajudo, né? Você que não consegue trazer essa inclusão toda no seu coração, que eu posso te ajudar em alguma conversa. Bom, dessa treta toda, meu pai casou, mesmo sendo católico, continuou frequentando a igreja católica, até que um dia ele acordou e falou para minha mãe: Eu vou na igreja com você, Nice. E os dois foram, e o meu pai virou um baita de um líder na igreja, professor de escola dominical. E meus pais são incríveis, é tio Léo e tia Nice, e tiveram muitos afilhados, casaram, foram padrinhos de muitos casais dentro da igreja, e estão juntos até hoje, graças a Deus, morando lá em Bauru. E nós, os filhos, fizemos a nossa diáspora. Cada um foi para o seu lado, construir sua vida. E por que que eles continuam lá, não estão morando, já que agora eles têm 80 anos, mais até? Porque eles têm muitos amigos, a comunidade continua, eles continuam recebendo visitas de pessoas mais jovens, os pastores vão se consultar com eles recebem a Santa Ceia em casa, porque eles não, eles moram numa chácara um pouco afastada, não vão mais na igreja. É isso, gente. Ser crente é maravilhoso. E ter crescido na igreja, para mim, é, foi maravilhoso. Especificamente essa igreja, né? Eu sou muito grata e sou apaixonada pela minha história dentro dessa igreja. E aí vamos falar um pouco dos Bíblias. Esse negócio de Bíblia e crente, um define o outro. Ser crente é ler a Bíblia. Ser crente é ler a Bíblia. A gente faz isso desde a mamadeira. A Bíblia é nossa companheira. Eu tenho várias.
porque é assim que a igreja protestante, que deu origem às igrejas evangélicas, foi formada. Para você ter ideia do quanto isso é sério, na igreja presbiteriana, o batismo, ele acontece não porque ele é um sacramento, é porque é para a criança ser apresentada para a comunidade, para a igreja se comprometer a criar e ajudar o casal a criar aquela criança e os pais se comprometerem perante a todos a alfabetizarem a criança para que ela possa ler a Bíblia. Eu acompanhei milhares de batizados e é isso que eu vejo. É muito importante. Então, pensa aí que provavelmente a igreja protestante ela até contribuiu para que a alfabetização fosse uma coisa muito séria. Então, de novo, ser crente é ler a Bíblia. A gente lê tudo certo? A gente lê do jeito que dá. Agora, qual que é o melhor jeito da gente ler a Bíblia? É pedindo para o Espírito Santo iluminar a gente interpretar aquilo da maneira como o Espírito Santo quer, e não como o pastor quer, não como o vizinho quer. A Bíblia fala várias coisas, e se você realmente está conectado com Deus, Ele vai falar. Ele vai usar a Bíblia, vai conversar com você. Ele conversa com a gente de várias outras maneiras, através de sonhos, através da sua criação, que é a natureza, mas ele conversa conosco através da Bíblia, e muito. Então eu acho que tá aí desenhado o cenário de por que que eu quero fazer isso aqui, por que que eu me sinto capaz de tocar nesses assuntos e o que me move, que é olhar para esse mundo através das nossas lentes, das lentes de quem tem a fé em Jesus, quem quer ser seguidor de Jesus, e através de contando um pouco das minhas histórias, histórias de 3 gerações de família de crentes, já estamos na quarta já. O que que a gente construiu, o que que a gente aprendeu e qual é a nossa lente, como é que a gente olha ou como a gente deveria olhar. Eu vou falar da minha lente. Então é isso, eu acho que temos um primeiro episódio. Me ouça, me escute. Em breve vamos conversar. Crente, crente, crente do papo quente.